Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Brasília, da Gazeta do Povo. Moro ataca governo na CPMI. Assista essa matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a Gazeta do Povo na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Esse cara é uma vergonha para o Brasil. Então, se tem alguém que a gente tem que ter vergonha, inclusive, de conviver aqui nesse ambiente dessa CPI, é o Marreco de Maringá, covarde, que costuma falar, ofender todo mundo e levantar e vai embora. Presidente, eu quero aqui apenas retomar o tema da manhã, porque a gente está vendo nessa CPMI, apesar dos discursos, claramente existe uma divisão. Existe uma oposição ao governo Lula, que requereu a CPMI, e essa CPMI foi constituída a despeito do governo Lula trabalhar para que não fosse. E aí, de repente, vem integrantes do governo tomar quase como posse dessa CPMI. Perderam aqui na indicação da presidência e do relator, por cochilo, provavelmente. Mas todas as votações, o que a gente está vendo é uma blindagem. E aí fica difícil o PT e o Lula vir aqui e defender investigações e ficar com essa montanha de mentiras todo momento, quando, na hora de decidir requerimentos de pessoas que receberam dinheiro do careca do INSS, que é aquela publicitária, a Daniele, foi a segunda vez que nós colocamos aqui o requerimento em votação, e a maioria, a base do PT e do governo Lula impediu que fosse quebrada, recebeu 5 milhões. E agora, hoje, o país está assustado, porque já sabia que tinha envolvimento do irmão do Lula, o Frei Chico, que, aliás, impediram de ter o sigilo quebrado e de ser convocado aqui para explicar o que ele fazia no Sindinap, vice-presidente, que recebeu milhões de reais roubados dos aposentados. Tiveram até aqui o dirigente do Sindinap se recusou a dizer quanto o irmão do Frei Chico recebia de salário, supostamente algo lícito, mas nem isso foi possível esclarecer. Agora, a cereja da impunidade, o golpe praticado pela base do governo, pelo governo Lula, em fomentar a impunidade, foi hoje. Senhor presidente, eu sei que não é responsabilidade sua, eu sei que não é responsabilidade do relator, que tem um propósito diferente de fazer essa investigação a fundo. Mas hoje a base do governo adotou aqui uma postura de fomentar a impunidade ao impedir que fosse convocado e quebrado o sigilo bancário e fiscal do senhor Fábio Lula da Silva, que nós ouvimos há meses aqui, que seria o mentor desse esquema criminoso. Se é ou não é, eu não sei. Mas quando a base do governo opera para que a testemunha-chave, o senhor Edson Claro, ameaçado aí de morte pelo careca do INSS, levou à prisão dele, inclusive, o Edson Claro não vem aqui prestar o seu depoimento, quando agora manobra para ter a maioria para barrar a convocação do senhor Fábio Lula da Silva, nem sei se conseguiríamos ouvi-lo, porque parece que ele está escondido, não sei, está lá na Espanha, saiu do país. Não é uma atitude, né, de quem pretende responder pelos seus atos. Então, o que eu tenho dito é, esse escândalo de corrupção está no colo do governo Lula, porque os descontos associativos escalaram no governo Lula, foram para a casa dos bilhões de reais. 2, os funcionários, altos funcionários do INSS, Stefanuto, Virgílio, André Fidelis, que chegaram às posições de destaque, já estiveram no INSS antes e certamente não são boas pessoas. Podem até ter roubado no passado,
mas foram colocados na posição-chave presidente do INSS durante a gestão do Lula, nomeados pelo Lula, com a digital do Lula. E agora tem lá o Fábio Lula da Silva como um possível mentor desse esquema criminoso e a base do governo vergonhosamente deturpando o papel de uma CPMI, ao invés de aprovar o requerimento de convocação, o requerimento de investigação, barra essa convocação. É uma vergonha completa essa atuação. Então não venha aqui fazer discurso de falso moralismo. Os senhores e senhoras vieram aqui, sim, para obstruir as investigações. Essa é a realidade. Eu saio daqui com a minha consciência tranquila, porque nós cumprimos o nosso papel. E a CPMI pode até não chegar no Fábio Lula da Silva por conta dessa obstrução, mas tentou e fez com que o assunto voltasse aos holofotes, para que um sujeito como esse, aparentemente o senhor Américo, um lavador profissional de dinheiro, tivesse pelo menos aqui o ônus de vir e exercer esse direito de silêncio na frente do povo brasileiro. Teve pelo menos o mérito de levar o tema à atenção do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão de vários desses criminosos. Talvez não o mentor principal, porque não sei, se estão obstruindo aqui, imagino que estão tentando fazer em outras esferas também. Mas a CPMI cumpriu o papel que pôde. Só não foi adiante, até o momento, mas espero que isso mude, por conta da base do governo, que adotou essa postura contraditória com a presença deles nessa CPMI. É isso, senhor presidente. Normalmente eu não gosto de, na minha manifestação, responder a parlamentares que não estão presentes. O ex-juiz da Lava Jato, popularmente conhecido como Marreco de Maringá, tem essa estranha mania de falar, ofender todo mundo e fugir. Uma característica dos covardes de uma forma geral. Veio aqui, ofendeu o PT, ofendeu a família do presidente Lula e fugiu como ele faz sempre. Ele usou a palavra vergonha, presidente. Vergonha é ele. Ele é uma vergonha para o Poder Judiciário, ele é uma vergonha para o Brasil. É um cara que se notabilizou por ter perseguido o presidente Lula, a dona Marisa, os filhos do presidente Lula, o neto do presidente Lula. Silêncio, por favor. Esse cara é uma vergonha para o Brasil. Então, se tem alguém que a gente tem que ter vergonha, inclusive, de conviver aqui nesse ambiente dessa CPI, é o Marreco de Maringá, covarde, que costuma falar, ofender todo mundo e levantar e vai embora. Olá, eu sou... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Congresso aprova a LDO com um gasto até de 10 bilhões fora da meta das estatais. Texto que define as regras para a execução orçamentária de 2026 foi aprovada nas duas casas em votação simbólica e segue para a sanção do presidente Lula. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira a LDO para 2026. O texto estabelece as regras para a elaboração e execução do orçamento da União e define metas e prioridades do governo federal para o próximo ano. O projeto foi aprovado em votação simbólica quando há registro nominal de votos vai à sanção presidencial. O texto exclui até 10 bilhões em despesa de meta fiscal das estatais, execução sugerida pelo relator Gervásio Maia, a pedido do do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex a íntegra atendo ao aparecer contempla empresas que possuam um plano de reequilíbrio econômico-financeiro aprovado é vigente. A execução de 10 bilhões vem na sequência do prejuízo de 6 bilhões que a empresa pública apresentou acumulado de janeiro a setembro de 2025. A meta fiscal, o texto do relator abriu espaço para que o governo Lula cumpra a meta fiscal pelo piso em 2026, o centro da meta de superávit de 0,25% do PIB, equivalente a 34 bilhões e 300 milhões em valores nominais. A marca de tolerância de 0,25 ponto percentual permite que receitas e despesas fiquem no mesmo patamar e que flexibiliza a missão do Planalto e evita uma maior contenção no orçamento do próprio ano.
Um dos principais impasses entre o governo e o executivo era o calendário de emendas, incluído no parecer do relator. Inicialmente, o governo teria de pagar todas as emendas parlamentares no primeiro semestre. O relator, entretanto, chegou a um entendimento com o Planalto. Ficou decidido que o executivo terá que pagar 65% das emendas individuais e de bancada até 30 de junho de 26. A LDO tinha que ser aprovada até 17 de julho, o prazo do que o Congresso tem para encaminhar o texto à sanção presidencial. O recesso oficial em julho fica inviabilizado quando não há aprovação na data indicada. No entanto, os congressistas costumam fazer um recesso informal quando isso acontece. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é o passo inicial para a definição de como será usada a verba pública no exercício seguinte. Esta reportagem tem como uma das autoras a estagiária de jornalismo. Isso não é nada. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para você ficar informado sobre política. Agradeço a todos pela audiência.